Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, A Vida Secreta das Árvores. É um livro muito interessante que o autor, né, que estudou muito essa parte das árvores, a comunicação das árvores. Será que uma árvore comunica com a outra? Será que uma árvore disputa o território com a outra? Será que uma quer predominar a sua espécie sobre as outras? Então é muito legal que ele consegue fazer, através de experiências, né, e pela parte de estudo dele, ele consegue mostrar que isso acontece também aí no mundo das árvores. A gente acha que a árvore está ali paradinha, só recebendo sol ou chuva, e elas se comunicam na verdade. Então o que é legal? É legal que ele coloca o comportamento dessas árvores. Tá? Então só para a gente, por exemplo, que trabalha com microfisioterapia, com osteopatia, você vê, por exemplo, que a árvore tem o trauma dela. Então a árvore conhece as coisas. Por exemplo, tem uma árvore chamada acácia, que quando a girafa entra na floresta, né, é uma fileira de árvores, a girafa, a primeira árvore que ela, a hora que ela sente a girafa ali, que a girafa toca nela, uma comunica a outra que chegou a girafa, que chegou um predador, então ela já começa a soltar um gosto ruim nas outras árvores que nem foram mordidas pela girafa ainda. Então olha a comunicação, e a girafa sabe disso também. Então o que a girafa faz? Morde a primeira aqui e já corre para o meio da floresta, que não dá tempo de chegar a comunicação lá, ela vai conseguir se alimentar. Então olha, nunca a gente vai imaginar um negócio desse, né? Uma árvore comunicando com a outra. Outro caso que tem aqui muito interessante, tem muitos aqui, pessoal, mas outro que é muito interessante é a parte do... sabe aquela plantinha aqui, agora eu não vou lembrar o nome aqui, sabe aquela que você encosta, ela já se fecha assim? Então dorme-dorme, né? No interior a gente chamava. Então essa planta, eles conseguiram comprovar em laboratório que ela guarda a informação. Como assim? Eles pegavam e pingavam água naquela planta. Quando eles pingavam água naquela planta, lógico que ela se fechava. Depois de algum tempo, ela já sabia que a água era do laboratório, que já não ia agredi-la. Então eles pingavam aquela água, ela não se fechava mais. E pingava de uma outra água, ela se fechava. Então, ou seja, ela aprendeu que aquela água era inofensiva para ela. Tá? Então isso durou, eles conseguiram ver que durou até 15 dias essa informação que ela guardou. Então olha para você ver a importância, por exemplo, de guardar as coisas aí, né? A gente fala assim, puxa, como que você achou essa data no meu corpo? Como que você achou esse bloqueio, esse trauma? Imagina, se uma planta guarda tudo isso, imagina a gente que vive quantas coisas no dia, numa vida, né? Então também pra você ver como a planta guarda. Por isso que às vezes você leva uma planta de um lugar para o outro, ela não vinga. Puxa, mas eu molhei, consegui dar suporte nutricional, ela não vingou, porque ela tinha toda uma história naquele lugar, tá? Outro caso muito legal é a parte do... que ele pegou esse escritor, ele trabalhou numa floresta, onde era uma floresta que eles cuidavam, né, de replantio e tal, para cortar, para fazer madeira e tal, e o lugar que eles cuidavam, né, lá na Alemanha, eles regavam, então ele fala que aquelas árvores eram mimadas, né? Ou seja, nunca faltava água para a árvore. Então o que acontecia? Elas tinham, né, um crescimento super bom. E ele começou a andar no meio da floresta, onde aquelas árvores não recebiam nutrientes, ou seja, só quando chovia. Ninguém cuidava delas. Por exemplo, assim, era um lugar muito seco. E quando ele foi testar aquelas árvores que não recebiam água, ele viu que elas tinham mais nutrientes até e mais água do que aquelas que eram mimadas por eles, ele falou. Então aqui fica também um pouco do que a gente fala, né? Quando você oferece muito, né, para uma criança, né, para os filhos da gente, quando você não deixa ele sofrer um pouquinho, né, ele não vai dar valor àquilo lá. Talvez é o que ele fala no livro, né, daquelas árvores que eles regavam. Talvez como ela já... Lembra que eu falei que a árvore tem a memória dela? Como ela sabia que ia vir de novo muita água, muita fartura, ela simplesmente mandava embora, não absorvia toda aquela água, aquele alimento. E aquelas árvores lá que eram deixadas de canto, que não recebiam água só quando chovia, e ele falou que era bem raro, aquela árvore lá tinha mais água porque sabia administrar o que caía. Então fica também aí uma dica pra gente, né? Então quanto mais você oferece, se deixa... A gente acha, né, na melhor das intenções, que a gente vai... eu vou dar tudo que eu não tive e tal. E às vezes aquilo está prejudicando ao invés de você estar ajudando seus filhos. Então fica aqui, ó, uma dica aí para vocês, um livro muito bom. Acredito que você nunca mais vai olhar uma árvore da mesma forma. E espero que vocês gostem. Um abraço.